Hoje eu quero dar início a uma série de vídeos que fala sobre o cerco da Samaria e a bênção de Deus, o socorro de Deus para Samaria cercada. O livro em 2 Reis, capítulo 7, versículo 1, disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a esse tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta da Samaria. Comida barata na porta de uma cidade cercada. É uma bênção assim, sem tamanho, sem limite. É uma bênção especial. E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Tudo começa quando a Samaria é cercada. E isso está em 2 Reis, capítulo 6, versículo 24. E sucedeu, depois disso, que Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todo o seu exército, subiu e cercou a Samaria. O problema é o de sempre, né? Quando dividiu os dois reinos, o rei Roboão, filho do Salomão, ocasionou uma divisão. O rei Jeroboão assume o reino com sede na Samaria, e ele institui 2 centros de adoração de ídolo. Por quê? Porque ele não queria que as pessoas fossem adorar a Deus em Jerusalém. Então ele institui 2 centros de adoração a ídolo. Isso gerou um problema, porque Deus não gostou nem um pouco. E Deus avisou que ia mandar o rei Josias, e o rei Josias ia fazer uma limpeza no meio do povo, para acabar com a idolatria do lugar. Só que aquilo que começa errado é difícil de consertar. Porque mesmo com essa limpeza, a Samaria vivia perdida na idolatria, né? Dependendo do rei que assumia, a idolatria voltava ou não. E toda vez que a idolatria voltava, Deus se afastava do povo, se afastava da nação. E quando Deus se afastava, o inimigo vinha. É mais um desses casos. A Samaria foi cercada por Ben-Hadad, e todo mundo sabe, né? Uma cidade cercada, entra a lei da oferta e da procura. Quanto menos tem para oferecer, mais caro fica. Daí a comida ficou extremamente cara. E chega o versículo 2, o versículo 25 diz assim: houve grande fome na Samaria, porque eis que a cercaram até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, e a 4ª parte de um cabo de esterco de pombos por 5 peças de prata. Ficou cara a comida. E a tensão dentro da cidade ia aumentando. Aí o rei resolve passear para dar uma olhada como é que estava a situação do povo. Ele estava andando nos muros, e daí ele ouviu 2 mulheres brigando. Aí ele se aproxima das 2 mulheres e fala: o que está acontecendo? Aí elas pedem ajuda para ele. Aí ele disse o seguinte: eu vou ler aqui, 2 Reis 6, do versículo 28 em diante. Disse-lhe mais o rei: que tens? E disse ela: essa mulher me disse: dá cá teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu outro dia: dá cá o teu filho para que o comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras dessa mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro, e o povo viu que o rei trazia cilício por dentro sobre a carne. E disse: assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Bom, é uma cena aterrorizante, né? O rei jamais ia esperar por aquilo. Ele passa nos muros e 2 mulheres combinam comer seus próprios filhos. E o que é pior, uma ainda sacaneia a outra. Não, tudo bem, nós vamos comer o nosso filho.
Aí vão lá, matam o filho, comem primeiro, e a segunda esconde o filho. Aí as duas começam a brigar. É uma cena horripilante. O rei não podia ver uma coisa pior. Antropofagia, né? Ser humano se alimentando do próprio ser humano é uma coisa terrível. Agora veja bem, ele faz uma coisa que, de repente, ele faz uma coisa que melhora a situação dele perante Deus. Ele rasga os seus vestidos, ele rasga a sua roupa. O que significa isso, biblicamente falando? Significa que a pessoa está se arrependendo. E tudo que ele precisava fazer nesse momento era se arrepender de todas as suas falhas, de tudo que ele tinha feito. Quando uma pessoa se arrepende, atrai a bênção de Deus. A pessoa vive em pecado, ela se arrepende, faz com que a mão de Deus, o favor de Deus, se mova para ela. E ainda mais, né? Que ele vestia silício, que é uma roupa pinicante, uma roupa horrível que se veste, uma espécie de um alto flagelo de arrependimento. Na verdade, Deus nunca aprovou o alto flagelo, mas era um ato que provava que ele estava se arrependendo. E isso foi que começou a gerar a bênção de Deus para aquele lugar, o arrependimento, sabe? Todo ser humano nasce pecador. Todo ser humano tende para o pecado. Ele nasce pecador e ele tende para o pecado. A tendência dele é ir em direção ao pecado. Ele precisa parar um dia, se arrepender dos seus pecados e se prostrar diante de Deus. Antigamente, eles rasgavam os vestidos, eles punham o rosto no pó, eles punham cinza sobre a sua cabeça, eles vestiam silício como se fosse uma espécie de alto flagelo que Deus nunca aprovou, mas era um símbolo do arrependimento deles, né? E Deus acabava aceitando. Hoje não, hoje é tão fácil, Você chega numa igreja, levanta a sua mão e fala, eu aceito Jesus Cristo como meu único, suficiente Salvador. Você chega em qualquer lugar com uma testemunha, com algum líder espiritual, evangélico, você se prostra diante de Deus. Às vezes tem culto em casa, numa casa, você aceita Jesus como seu único, suficiente Salvador. Resolve tudo. Tudo de ruim que estava acontecendo começa a melhorar a partir daí. Então, se você está me ouvindo hoje e você não é um cristão, arrependa-se perante Deus e a sua vida vai mudar. Se você é um cristão e se afastou dos caminhos do Senhor, a partir de agora, comece a pensar em se arrepender, porque tudo de ruim que está acontecendo na sua vida vai ser cortado pelo próprio Deus e só vai acontecer coisa boa. Agora, se você já é um cristão arrependido, que continua na presença dele e leva Deus a sério, porque a bênção veio e vai continuar vindo para você, para a sua família e para os seus descendentes. Amém? Amém.